Dia, a paz do Senhor a todos, tenham um ótimo dia. Eu quero vos dizer que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. E quando observamos a palavra de Deus, ela é vida. Ela é quem dá a direção para cada ser humano viver. E tem vidas no mundo distanciadas, precisando de uma palavra, precisando de orientação, precisando que você chegue junto dele ou dela e proclame o Evangelho. Proclamação nos dias de hoje é algo que está no coração de poucos, mas Deus está contando com poucos mesmo, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus conta com poucos escolhidos, Deus conta com homens cheios do Espírito Santo, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deus conta com você como cefeiro da última hora. Gostaria de deixar uma mensagem para o teu coração. Abra as vossas Bíblias. Epístola aos Efésios, carta aos Efésios, epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem te deu o presente da salvação foi Deus. Você não é salvo por merecimento, nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor teve de compaixão das nossas vidas, o Senhor nos resgatou, nos tirou de um charco de luto, estávamos atolados, precisando sair da podridão e Deus nos agraciou. A Bíblia diz que não é por merecimento, é pela graça. A palavra graça no original quer dizer favor imerecido de Deus. O único que tem favor imerecido para te dar é Deus. O único que pode te resgatar é Deus. E o único que te resgatou, você que está me ouvindo, foi o Senhor. Se o Senhor te resgatou, por que não proclamar o Evangelho? Se o Senhor te resgatou, por que não dizer o quanto Ele é bom? Por que não falar das virtudes do alto? O Senhor conta com você nessa geração. É uma geração incrédula, é uma geração distante de Deus, mas Deus, Ele nos amou e amou essa humanidade primeiro. Ainda antes dessa humanidade vir a se render perante o Senhor, Deus já amou. Mas terão alguns que não vão aceitar, que vão registrar, vai ter, mas Deus ama. Deus quer resgatar, Deus quer que você anuncie o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus para o povo do mundo parece loucura. Imagine você pregar um Deus que foi crucificado, que morreu para dar a vida pela humanidade que Ele havia criado. Parece loucura, mas eles não entendem que o poder de Deus é grandiosíssimo. O amor de Deus é sobrenatural. Deus não tem um amor resumido, Deus tem um amor ilimitado. O que Deus quer te dizer nessa manhã é o que Ele quer fazer para te tirar das drogas, Ele fará. O que Ele tem para fazer, o que Ele quer fazer,
para te tirar da prostituição, Ele te tirará. O que Deus quer fazer para te tirar de práticas horrendas que tem nesse mundo, Deus fará, porque Deus pode tirar o homem, o mais vil pecador, aquele desprezível, rejeitado, que ninguém dá valor. Deus pega esse homem e diz: eu posso mudar a história dele, eu posso escrever uma nova história. Arabakando reblevasturi bitelebecalastai. Tebitio rebanasturi minelebekio vanchutihemia. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. A salvação significa livramento, é uma liberdade, é uma libertação de algo. Existe algo que está te aprendendo? Não se preocupe não. Jesus quer tirar você das garras satânicas. Agora precisa você aceitar a Jesus, você confessar. Você dizer a Jesus que é fraco, pecador, que depende dele, que precisa dele, que não quer mais viver nessa vida, que quer viver uma vida cheia dele, que quer ir para a casa dele, que quer abandonar o mundo, que quer abandonar o pecado, que quer abandonar os erros, que quer ser uma nova criatura. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Escuta só, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, Rambanduribitelevastai. Deus pega o homem que estava lá jogado, largado, rejeitado. Deus pega a mulher que estava na imundície, que não tinha condição de sobreviver, que estava largada, jogada, e faz dele um pregador e uma pregadora. Faz dela uma missionária e dele um missionário, porque Deus pode fazer. Tem pessoas que interrogam como o Senhor vai fazer, como Deus fará. Aí é uma questão que Deus vai agir, Ele age da forma que Deus quer. O agir de Deus ninguém entende. Deus pode agir rapidamente, mas Deus pode demorar lentamente para que outras pessoas contemplem a transformação daquela vida e diz: esse aí só Deus, essa aí só Deus. Deus pode mudar a situação humana. Deus precisa que você se achegue a Ele. Oh, Ramonte Minalastelebecalastelminahai. Vai evangelizar, prepara um folheto, leia um pouco, vai falar sobre a graça, lê um pouco sobre a graça de Deus, que tu vai permear sobre esse oceano glorioso. E depois vai evangelizar, vai com calma, leva uma palavra amiga, leva uma palavra sábia, acolhe. Se a vida precisa de alimento, se mobiliza com a igreja de alguma forma, compra alimento, leva para aquela vida. Às vezes a vida está precisando de alimento e a pessoa quer pregar a palavra. A palavra é alimento espiritual, mas se a pessoa está precisando de um alimento físico, é o alimento físico que ela tem que ter. Por isso que vá, ajude essas vidas, vá, contribua com a obra social, invista na obra social. Deus contempla aqueles que investem na obra social.
tem alguma vida desesperada. Ah, eu estou desesperado porque eu não encontro emprego. Vai, se mobiliza com os irmãos, vai, se mobiliza de alguma forma, pega algum dinheiro seu, arrecada de alguma maneira e envia para essa vida. Compra algo para que essa vida possa trabalhar. Se você comprar algo no começo de um negócio e a vida desprezar, Deus entende que você fez a sua parte. Agora, se ela der valor e for se esforçando, e você for contemplando cada vez ela se esforçando ainda mais e ela pedir mais ajuda, contribua, ajude, vá ajudando. Porque temos que ajudar uns aos outros? Porque o amor não é somente de Deus para conosco, mas o amor tem que arder. O amor tem que aquecer no nosso coração. Aonde tem uma alma e há um campo missionário, Deus quer habitar, Deus quer fazer morada nas vidas, para que as vidas saiam, largue desejos horrendos. Precisa você tratar com amor, com cuidado, com zelo, para que a vida entenda que pela graça sois salvos. Para que ela entenda que pela graça sois salvos e que isso não vem de vós, é um dom de Deus, ela tem que ver o quanto o amor de Deus realmente é demonstrado nos corações. Porque tem muitas pessoas que não abrem o coração, mas Deus toca, o Espírito Santo toca. Às vezes o Espírito Santo desperta e diz, vai até fulano e contribui, ajuda, vai até ciclano, ajuda. Às vezes é na própria igreja, mas os domésticos da fé também, a Bíblia diz que temos que ajudar, mas voltando para as almas. Diante da expectativa desse mundo, que só tem que mostrar a miséria, a tristeza, a desilusão, o amor se esfriando a cada dia, filhos que não honram pai e mãe, filhos que vivem uma vida na prostituição, nas oferendas ao maligno. Escuta, tem vida servindo ao inimigo e se achando bom, e sorrindo, e se alegrando. Mas pela graça lembre-se, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem te agraciou, foi Deus quem te agraciou. O dom não é meu, o dom não é seu, o dom é de Deus. A palavra dom aqui no original significa dádiva, que quer dizer presente. É um presente de Deus. Estávamos lá jogados, mas o Senhor nos viu e saber que hoje você estaria aqui para ouvir essa mensagem e dizer ao teu coração, Deus tem palavras de ânimo, de coragem, de mudança, de reflexão. Deus pode converter vidas, porque o Senhor é o Deus que trabalha. Deus é o Deus que trabalha nos corações. Quando o Senhor quer amolecer um coração, Ele amolece, porque Deus tem poder pela sua palavra. Mas cadê você, pregoeiro da justiça,
que outrora pregava a palavra, mas hoje não prega mais, hoje não fala mais, hoje não tem interesse pelas coisas de Deus. Orar é um absurdo. Você ora 2 segundos e se levanta. Escute-me só. Eu não estou dizendo que você deve orar muito nem pouco, mas você tem que orar o necessário. E a necessidade, o coração vai fluindo, fluindo, fluindo. E quando a gente vê, a gente não para de orar. O crente quer orar, orar, orar. Mas eu sou novo crente, vou te dar o segredo. E eu quero evangelizar e também orar, ser um exemplo. Começa orando com 5 minutos. Depois de tu falar 5 minutos, outro dia tu irás falar 10. Outro dia irá falar 15. E assim sucessivamente. Depois tu irás orar 1 hora. Eita, o tempo não vai nem parecer que passou, porque o Espírito vai te envolver nos mistérios. Delebekyo manalebekalasui, emitriplefastonde kyo masunte refasai, perimitrilebekalastar ementio. Onde você não vai ser feiro da última hora, o Espírito Santo vai. O que você não pode fazer, o Espírito Santo pode. As Deus, eu tenho pregado, eu tenho evangelizado e não vejo a salvação de fulano, de ciclano. Não se preocupa não, Deus vai salvar no tempo certo. Deus tem um haja, quando Ele diz haja tem que haver. Quando Deus diz exista, tem que existir e vai existir nos planos de Deus. Está me compreendendo? A salvação do teu familiar, a salvação daquele que estava distante vai acontecer porque o Espírito vai envolver. Nos mistérios do alto, o Senhor quer envolver. Por isso não deixa de pregar, não deixa de evangelizar, mas está faltando folheto. Fala com a tua igreja, com a secretaria, procura algum irmão que tem um coração voltado para a obra missionária, mas não deixa de proclamar. Se o folheto faltar, prega a palavra, só a palavra. Mas são poucos minutos que eu falo, são 2 minutos, 3 minutos, não importa. O Espírito Santo quer mover corações, o Espírito Santo quer convencer do pecado, do juízo e da justiça. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria do pecado, do juízo, da justiça, do pecado, porque as vidas não criam em Jesus. Da justiça, porque o príncipe deste mundo está julgado, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque irei para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Deus, Ele está mostrando que o príncipe desse mundo está condenado já, a condenação dele espera. Deus, Ele não veio para levar ninguém para o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e os anjos rebelados que se revoltaram contra Deus, que são os demônios.
Então, Satanás e os demônios são eles que são destinados ao inferno. O homem não era para ir para o inferno, mas por causa da desobediência humana, ele é destinado a ir se não obedecer a Cristo, viver uma vida desgarrada, mas escuta, distante de Deus. Mas escuta, se não viver uma vida distante de Deus, o teu lugar é o céu. O Senhor, Ele quer resgatar vidas que parecem que o objeto da adoração são os deuses, vidas que parecem que o objeto da adoração é o que Ele gosta. O objeto da adoração é algo material. O objeto da adoração é algo carnal. O objeto da adoração para ele é uma droga, porque bom para ele é quando está na droga, fumando. Se não fumar, se não se embriagar também, se não fizer as coisas erradas, ele não sente prazer. Ele acha que tem prazer quando faz essas coisas erradas, mas dia a dia após dia, ele está indo para um abismo. Dia após dia, ele está buscando a sepultura. Mas Jesus manda dizer nessa manhã: eu tenho para a tua vida eterna. Te kamanturimindelevassurimindelevassia. E o que é vida eterna? A Bíblia diz que vida eterna é essa, que conheça a Ti como único e suficiente Salvador e a Jesus Cristo a quem enviastes. Oh, Tereminele Pecai, você tem que conhecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus, não são três deuses. Ele te ama, ele te entende, ele te aceita, ele te quer. Quanto mais afastado, quanto mais distanciado alguém estiver de Deus, Deus quer. Deus ama, Deus aceita, Deus quer se apoderar, Deus quer mudar, Deus quer resgatar, Deus quer falar, Deus quer contribuir com os teus projetos, porque Deus sabe que quando tu aceitar, o teu projeto não vai ser mais teu, mas você irá querer o projeto de Deus. Não porque Deus vai te obrigar, mas porque a tua alma vai anelar, a tua alma vai desejar, a tua alma vai querer estar juntinha com o Senhor Deus. Não não deixe as coisas de Deus para trás. Prossiga, continue, invista. E se entregue. Você que precisa aceitar Jesus e você que precisa proclamar até para o teu amigo no trabalho, na faculdade, você se esconde, você tem medo de pregar Jesus. O que é isso? Tem vidas que assim tem medo, se é covarda, não tem coragem. Deus está dizendo, Ele não quer covarde, Ele quer homens corajosos, Ele quer homens valentes, Ele quer mulheres valentes, cheias do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Deus quer contar com homens e mulheres abençoados. Como me conduzir
Se alguém tem um coração duro, vai com calma. Fala uma palavra hoje. Se ele der um espaço amanhã, fala um pouco mais. Faz um convite quando tiver tempo para a igreja. Se você vê que ele está abrindo o coração. Quando ele for para a igreja, não force ele a aceitar. Pergunta: quer aceitar Cristo? Se ele disser quero, amém. Se não, espera, se acalma. Quem tem que ter paciência se chama evangelista. Vasos que proclamam o evangelho, é isso que eu estou dizendo. Tem que ter paciência. Você que anuncia o evangelho, a palavra de Deus, você tem que ter paciência. Não vá no seu tempo. Espere o tempo de Deus. O tempo é o de Deus. Para as almas, o tempo é o de Deus. Para as almas, o tempo é o de Deus. Para as almas, o tempo é o de Deus. Glória a Deus.